Muito boa noite a todos os que estão aqui presentes no Centro Cultural Irmã Lúcia e também a todos aqueles que a partir de agora nos acompanham através da transmissão em direto na rede social desta reitoria. Boas-vindas também à irmã Ângela Coelho e ao livro que ela nos vem trazer, naturalmente, porque se não fosse o livro, ela não vinha cá, como é evidente. Ou pelo menos não estaria previsto vir cá sem livro. Eu que vou começar por apresentar, conforme foi pedido, apresentar muito brevemente a irmã Ângela Coelho, com a qual eu tive o gosto de me cruzar a propósito do processo de beatificação da irmã Lúcia, em que eu também participei e em que ela é ainda vice-postuladora. É natural do Porto e é religiosa da Aliança de Santa Maria, desde 1995. Não estranhem, mas é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, exatamente em 95, e em Ciências Religiosas pela Universidade Pontifícia de Comilhas, de Madrid. Ciências Religiosas é mais facilmente de entender se disser que é licenciada em Teologia. Em 2009 foi nomeada vice-postuladora das causas da canonização do Francisco e da Jacinta Marto e em 2012 postuladora romana das referidas causas, missão que exerceu até ao dia 13 de maio de 2017, naturalmente, porque nesse dia foram canonizados e, portanto, terminou o processo. Extinguiu-se pelas melhores razões. Desde 2014 é vice-postuladora, foi também quando eu entrei na causa de beatificação e canonização da serva de Deus, irmã Lúcia de Jesus. Atualmente é ainda diretora da Fundação Francisco e Jacinta Marto e mestre de noviças da Congregação da Aliança de Santa Maria. Muito obrigado por nos ter dado o livro, em primeiro lugar, e por ter cá vindo para nos falar dele, para bem da mensagem de Fátima. Boa noite. Pois, muito boa noite a todos, àqueles que aqui se encontram presentes, neste centro dedicado à Irmã Lúcia de Jesus e àqueles que nos acompanham nas suas casas pelos diversos meios de comunicação social. Quero agradecer ao Sr. Padre Francisco o convite que me fez, já é um convite feito à longa data, com alguns imprevistos pelo caminho, conseguimos marcar para o dia de hoje, e que é uma feliz coincidência, porque dia 10 de dezembro de 1925 é o dia de uma das aparições, da aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus à Irmã Lúcia, em Pontevedra, para pedir a devoção dos primeiros sábados. Quero agradecer também, de uma forma muito particular, ao Sr. Padre Pedro Miranda, que aqui fez o favor de me vir apresentar, apesar do dia e da noite chuvosa e de tantos afazeres que com certeza tem. De facto, foi verdade, colaboramos juntos no processo da Irmã Lúcia durante ainda alguns anos, numa fase muito importante e penso que para os dois foi muito enriquecedor conhecer de perto esta mulher que dá nome a este centro e também devo dizer que é a gênese primeira deste livro, que se chama Dentro da Luz. Gênese da parte humana, claro está, porque quem deu origem a este livro foi quem deu origem à mensagem de Fátima, que foi o nosso Deus, que se serviu de sua mãe Maria Santíssima para nos vir comunicar esta mensagem de salvação, de paz, que é a mensagem de Fátima. Mas, sem dúvida, sem a Irmã Lúcia, não seria possível escrever este livro. E 90% inspira-se naquilo que ela viu, que ela escreveu, que ela rezou, que ela meditou, e que nós agora podemos, 100 anos mais tarde, continuar a refletir, a aprofundar, a sistematizar e a dar a conhecer ao povo de Deus que a Lúcia tanto amou e por quem se entregou, por cada um de nós, ainda que não nos conhecesse pessoalmente. Mas agora no céu conhece-nos a todos e a cada um de nós. E tenho a certeza que neste lugar que evoca a sua figura, a sua santidade, espero que é muito em breve uma santidade reconhecida pela Igreja. E quando eu digo santidade, naturalmente não me antecipo ao juízo da Igreja. Como vice-apostoladora tenho que dizer estas coisas bem claro para que temos um canonista aqui no meio de nós, portanto não me estou a antecipar de todo ao juízo da Igreja. Digo santidade como quem, pertencendo ao povo fiel de Deus, já acredita que ela está na comunhão dos santos. Agora toca à Igreja apenas provar isto mesmo, aquilo que o povo de Deus de facto acredita.
E vou começar só por falar do livro, muito brevemente, porque mais do que falar do livro, quero falar do dia de hoje e do que aconteceu hoje, há 95 anos atrás. Foi a aparição dos primeiros sábados. Mas deixem-me falar deste livro e começo pelo título, que geralmente é aquilo que justifica, muitas vezes, ou a escolha de um título já diz algo acerca de quem o escreveu, sobre a intenção que tinha. O título chama-se Dentro da Luz. Há vários motivos. Nos últimos anos de reflexão sobre a mensagem de Fátima, muitos daqueles que temos refletido sobre a mensagem de Fátima e estão citados e nomeados neste livro, demos-nos conta que uma das palavras mais frequentes que a Lúcia recorre várias vezes para explicar quer o que vê, quer o que experimenta, é a palavra luz. Ou a palavra específica, luz, ou palavras relacionadas com ela, como brilho, brilhante, luminosidade, enfim. Descreve o anjo como uma figura de luz, escreve Nossa Senhora como vestida de sol, mais brilhante que o sol, espargindo luz. E até é curioso que o próprio milagre que vai autenticar da parte do céu as aparições é um milagre de luz, é o milagre do sol. A experiência que os pastorinhos fazem de Deus, fazem-no como luz, através das mãos de Nossa Senhora, aquela famosa experiência de maio, onde Nossa Senhora, abrindo pela primeira vez as mãos, e diz a Lúcia, comunicou-nos uma luz tão intensa que nos víamos a nós mesmos nessa luz que era Deus. Ou seja, a Virgem Maria que transporta esta luz que os pastorinhos intuem que não é dela, não é a sua luz própria, mas é a sua luz de Deus. Ao apercebermos-nos que esta luz nos remete, é curioso que ainda nos perguntavam, acendemos esta vela? Claro que acendemos, porque qualquer um de nós, num contexto orante, quando acende uma vela, se lembra imediatamente de Cristo. Sinal de Cristo, luz do mundo. E por isso esta luz, também na mensagem de Fátima, nos remetia, parecia-nos, para o mistério de Cristo. O mistério de luz. É o próprio Senhor quem diz, eu sou a luz do mundo. Por outro lado, há uma vela destas que é acesa no momento fundamental da vida de cada um de nós, que é o dia do nosso batismo, onde a vela acesa, de novo, representa Cristo, presente na vida daquele ou daquela que está a ser batizado. Ao pensar nesta luz do batismo, demos-nos conta de que em Fátima está presente a dimensão batismal da nossa vida de crentes. A raiz daquilo que é a nossa vida cristã, a raiz daquilo que é a nossa vida de intimidade com Deus. E finalmente, há um outro momento muito luminoso na vida de Cristo, que é o seu momento pascal, sua paixão, morte e ressurreição, onde o Senhor se deixa ver, se deixa encontrar, o Senhor ressuscitado, com as vestes brancas, radioso e radiante de luz. Portanto, parecia-nos que a temática da luz era uma temática transversal a toda a mensagem de Fátima. E por isso escolhemos para o título deste livro a palavra luz. Precisamente por isto, porque quanto mais densas são as trevas, mais necessidade temos de luz. E reparem que até se neste momento se apagassem todas as luzes deste centro pastoral, que até são muitas, temos uma luminosidade especial, e ficasse a escuridão da noite, os nossos olhos imediatamente se voltariam para esta pequenina luz, que aqui se encontra à minha direita e à vossa esquerda. E fixar-nos-íamos mais na luz do que até na escuridão. E estes tempos que correm, ninguém tem dúvidas, são tempos de escuridão. Não apenas pelo vírus e pela pandemia, mas por tanta desorientação que vai dentro de nós e fora de nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Enfim, esta sensação de que algo está mal e nem sabemos bem por onde começar a compor para que fique bem. Sentimos como se estivesse desordenado e desorganizada a nossa vida e nem sabemos bem por onde começar a ordená-la. Sentimos que estamos na escuridão e é tão reconfortante que alguém nos acenda uma luz. E de facto fixamos-nos mais na luz do que até na escuridão. E sentimos que a mensagem de Fátima é isto mesmo. É uma luz. Uma luz que Deus acendeu para os tempos que hoje vivemos. Por isso até sentimos que a mensagem de Fátima, para tantos de nós,
ainda é mais significativa e mais importante nos tempos de hoje, 100 anos mais tarde, do que o foi há 100 anos atrás. É característico das aparições com uma dimensão profética tão grande como Fátima, este atravessar o tempo, muito para além da época onde aconteceram e continuarem a ser significativas 100 anos mais tarde. Por isso escolhemos a palavra luz. Mas há uma outra dentro da luz, e quem nos dá este título é a Irmã Lúcia. De facto, ao descrever a aparição de Maio, a Irmã Lúcia, quando começa a descer a encosta, onde hoje é a Capelinha das Aparições, isto passou-se no Santuário de Fátima, que há 100 anos atrás era apenas um descampado, começam a descer a encosta do sítio de onde hoje é a Basílica do Rosário, em direção à Azinheira, onde hoje está a Capelinha. E diz a Lúcia que começam a ter esta percepção de que algo está a acontecer e perceberam que era uma luz e diz, aproximamo-nos. E ficamos tão perto dela, da visão da Senhora, que estávamos dentro da luz que a cercava ou que dela expedia. Esta expressão parece-nos muito significativa. Quem se aproxima de Nossa Senhora fica dentro da luz que ela transporta, que é o seu Filho, que é Cristo. Isto dá logo, na nossa opinião, uma linha de compreensão do que é a mensagem de Fátima e do que é até a devoção mariana. É aproximar-nos de tal forma de Nossa Senhora que ficamos dentro da luz que ela irradia, que ela dá, que é Jesus. E estando dentro da luz, ainda que haja trevas, elas não nos incomodam. E, sobretudo, não têm aquele caráter de sem sentido, que é o que mais nos magoa na escuridão. Não há sentido. Não percebo o caminho, não percebo a direção. Por isso este livro chama-se Dentro da Luz, para nos evocar tudo isto. A dimensão pascal, a dimensão batismal das nossas vidas e a função de Nossa Senhora de nos fazer introduzir no mistério da luz, que é Jesus. Por outra parte, e isto para aqueles que já fizeram o curso da mensagem de Fátima, que o Santuário foi organizando, na vivência do centenário das aparições, um curso com 7 temas, 7 horas, dedicadas aos núcleos teológicos essenciais da mensagem de Fátima. Demos-nos conta, iluminados por autores como António Marto, Eloy Bueno de la Fuente, Franco Manzi, Pedro Valinho, Vítor Coutinho, ou seja, muitos autores que se dedicaram a Fátima, foram-se dando conta, Stefano De Fiores, enfim, não quero esquecer nenhum, mas é só procurar um livro, está bem? Na bibliografia encontram lá os autores todos que contribuíram para esta reflexão, ou que têm contribuído. Demos-nos conta de que todos os eixos teológicos fundamentais da nossa fé, todas as verdades fundamentais da nossa fé, estão presentes em Fátima. Desde já o mistério trinitário, a Santíssima Trindade, quer pela voz do anjo da paz e do anjo de Portugal, quer pelos lábios de Nossa Senhora, quer pela grandiosa visão de Tui, em 1929, o mistério trinitário está presente. Por isso temos um capítulo dedicado completamente à Santíssima Trindade em Fátima. O mistério eucarístico também. Como sabem, os pastorinhos fizeram a comunhão, uma comunhão espiritual, mística. Não sabemos como terá sido, mas para eles, para a Lúcia, descreve o corpo e o sangue do Senhor, portanto, o concreto da comunhão eucarística. Também pelas mãos do anjo, também na visão de Tui temos o mistério eucarístico e temos um capítulo dedicado a Jesus Eucaristia e ao mistério da Eucaristia. Naturalmente, a grande dimensão mariana, com a presença de Nossa Senhora e nas suas invocações do Imaculado Coração de Maria, Senhora do Rosário e da mulher vestida de sol, uma alusão ao Apocalipse 12, e a mulher junto à cruz, ao capítulo 19 do livro de São João, portanto, toda a dimensão mariana. Os 3 grandes pedidos, ou os 3 grandes aspectos dos pedidos da Virgem Mãe, o Rosário, um capítulo para o Rosário, a reparação, o tema que hoje aqui nos vai unir, e a consagração, portanto este tríplice pedido da Senhora mais brilhante que o Sol, e finalmente a espiritualidade do Francisco e da Jacinta, cada um com o seu capítulo, e o último, como não podia deixar de ser, dedicado à nossa Lúcia. E tenho que vos dizer que acabei de escrever o livro no dia 13 de fevereiro deste ano, portanto no 15º aniversário da morte da Lúcia de Jesus. E confesso-vos que foi totalmente por acaso. Eu fiz de tudo para acabá-lo no dia 2 de fevereiro, que é um dia muito importante para a minha congregação religiosa, mas não fui capaz. Por diversas coisas, a que chamamos providência divina, o livro foi terminado no dia 15 de fevereiro, recordo-me perfeitamente, de manhã,
e depois vim para a missa aqui para Coimbra, como habitualmente fazemos, e celebramos pela morte, celebrar e a vida e a santidade da Lúcia de Jesus aqui no Carmelo de Coimbra com as irmãs de Coimbra. Portanto, um tema também dedicado, o último, à irmã Lúcia, com aquilo que se pode narrar da sua vida, com base nos documentos já publicados, que são os livros que ela escreveu e a biografia que as irmãs do Carmelo também lançaram, Um Caminho sob o Olhar de Maria. E também um outro capítulo dedicado ao segredo de Fátima, não é? Estava-me a esquecer do segredo. Parece que o segredo fica sempre para o fim. Enfim, esta grande dimensão profética de Fátima. Por isso, o livro é uma síntese numa linguagem que queríamos fosse acessível a um cristão com uma cultura básica, simples, não é preciso ter uma grande... O objetivo era mesmo este, uma linguagem acessível para todos. Eu lembro de pensar a brincar, eu queria que fosse um livro que a minha mãe entendesse, e a minha mãe tem 83 anos. E a minha mãe já vai devagarinho a ler e até agora tem entendido mais ou menos. A ideia era mesmo esta, que a minha mãe entendesse, porque era o objetivo também do santuário e continua a ser, ao promover estes cursos, que um cristão com uma formação básica, e também aqueles já com uma formação um pouco mais avançada, se possam sentir envolvidos por esta mensagem, porque a linguagem é acessível. Enfim, este é o livro, que eu espero que aproveitem e que gostem. E hoje vai-nos aqui trazer, e estivemos a falar com o Padre Francisco, várias ideias nos surgiram, porque várias datas estavam a ser pensadas, como disse há pouco, mas ao darmos-nos conta que era o dia 10 de dezembro, eu penso que nem a Lúcia ficaria feliz se falássemos de outra coisa que não fosse a aparição que ocorreu no dia 10 de dezembro. E então, muito simplesmente, até porque o tempo é o que é, vou explicar um bocadinho a aparição dos primeiros sábados, em linhas muito simples também, mas queria começar por dizer e fazer uma pequenina introdução, que de facto vamos sentindo que um dos maiores sofrimentos do nosso tempo, uma das pobrezas maiores, eu creio, da nossa sociedade neste tempo, é o de não perceber a ausência de Deus como ausência. Ou seja, muitos de nós, e sem dúvida aqueles que me estão a escutar neste momento, sem dúvida estão a escutar e a participar porque acreditamos em Deus. Mas todos nós conhecemos gente, ou da nossa família, ou nossos amigos, ou dos nossos meios laborais de trabalho, para quem Deus não está presente e nem sequer lhe sentem a falta. Que é talvez o maior drama. É que a ausência de Deus nem sequer seja percebida como ausência. Por isso, partindo deste princípio, que é um princípio que me dá a antropologia teológica, portanto, o ser humano pensado com o olhar de Deus, o mistério do homem não se entende sem o mistério de Deus. Sem a presença de Deus, cada um de nós continua a ser um mistério para si mesmo e um enigma. Não encontra a origem, não encontra a sua mais profunda identidade, não encontra o sentido da sua vida e também não encontra aquilo que vai respondendo à nossa sede mais profunda, que é Deus. No fundo, o que nos faz andar e mexer nesta vida são as nossas sedes, os nossos desejos, dizem alguns. E nós temos uma sede profunda, que é uma sede de Deus, e não haver Deus na nossa vida significa continuar a ter sede, morrer à sede, e nem nos preocuparmos muito com isso. Por isso, ao olhar para este tempo de pandemia, e apesar de ser médica, deixem-me dizer-vos que eu acho que o vírus mais mortal não é o coronavírus. Não é aquele pequenino micro-organismo que pior nos faz, mas é mesmo a falta de sentido da nossa vida. Talvez os que aqui estamos tenhamos o sentido em Cristo, ou este sentido possa estar presente, mas obscurecido, mas para tantos irmãos que amamos, que nos fazem parte, como dizia, das nossas relações, não têm sentido para a vida. E este sim é o maior vírus e aquilo que mais traz a nossa humanidade doente. É este aceitar viver uma vida sem entender a plenitude, sem querer mais, sem perceber que me falta alguma coisa e vou à procura. Não, vivo a vida com a banalidade ou a ligeireza que a sucessão dos dias me dá. Eu nem me questiono porque é que ainda ando insatisfeito. E Fátima, comecei por isto, na opinião de tantos de nós, vem responder a esta falta de sentido do ser humano, a esta sede que nada pode saciar.
Fátima vem responder a uma das maiores necessidades que o ser humano tem, que é este encontrar-se e encontrar o seu mistério em Deus. Porque, como dizia um dos documentos do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, no seu número 22, dizia: o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se revela completamente. Ou seja, o meu mistério enquanto pessoa, só no mistério de Cristo se revela completamente. Então o que Nossa Senhora veio fazer em Fátima é isso mesmo. E vocês podem me dizer: oh, irmã, mas parece-me um bocadinho erudito. O mistério do ser humano abordado em Fátima, sim. Deixem-me dizer-vos que é a tal experiência dos pastorinhos em maio, quando Nossa Senhora lhes pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? E eles respondem: sim, queremos. Descreve a Lúcia que Nossa Senhora abre as mãos e comunica uma luz tão intensa aos pastorinhos que fazendo-os ver a eles mesmos em Deus que era essa luz. Reparem, os pastorinhos veem-se a si mesmos em Deus que era essa luz. Percebem-se, captam o seu mistério neste mistério que é Deus presente nas mãos da Virgem Maria. Então o que é Fátima para todos nós, meus irmãos? Para aqueles que nos encontramos aqui, que nos acompanham nas redes sociais, Fátima é esta possibilidade, para já, de fazer a experiência de Deus através das mãos de Nossa Senhora, que é o que os pastorinhos fazem. E por outro lado, de compreender o meu mistério pessoal, à luz do mistério de Cristo. Encontrar a razão da minha existência. O que é que eu estou aqui a fazer neste mundo, neste tempo? Sou chamada a quê? E qual é o fim da minha vida? Qual é a minha meta? Para onde caminho? E acreditem que quem sabe responder a estas perguntas, de onde venho, para onde vou, o que aqui estou a fazer, é alguém que encontrou o sentido da sua vida. E Fátima vem nos dizer que o sentido da vida é Deus. E reparem que já estamos a entrar naquilo que é a temática, ou uma das temáticas da mensagem de Fátima, que é a reparação. Reparação que está contida na aparição do dia 10 de dezembro de 1925. Hoje faz precisamente 95 anos desta aparição. E vou contar rapidamente a aparição, ela está aqui descrita também neste livro, embora eu fosse tomar das memórias da Irmã Lúcia. Portanto, este livro não dispensa a leitura das memórias da Irmã Lúcia, está bem? É para continuarmos a ler as memórias de Lúcia de Jesus. A Lúcia é doroteia, é uma jovem doroteia, um instituto onde pertenceu antes de ser carmelita, está em Pontevedra, onde as irmãs nesta altura têm o postulantado e depois o noviciado, e está no seu quarto a rezar, quando, no dia 10 de dezembro, portanto há 95 anos precisamente, vê uma luz e vê o menino Jesus e Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece com o seu coração nas mãos, representando naturalmente, simbolicamente, o sofrimento do pecado que a toca, que a magoa, e o menino Jesus, apontando com o seu dedinho para o coração de Maria, diz assim à Lúcia, e estas palavras são incríveis: tem pena do coração da tua mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Atentemos estas palavras de Jesus. Primeiro ele diz, tem pena. Quer dizer, temos um menino a querer chamar o nosso coração a perceber que o coração de Maria está ferido e ele quer que tenhamos pena, que tenhamos compaixão. Tem pena do coração, e diz esta expressão, da tua mãe. Tão bonito. Ele poderia dizer, tem pena do coração da minha mãe. E é verdade. Mas parece que Jesus quer que a Lúcia e cada um de nós tenha consciência da maternidade espiritual de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Ela é verdadeiramente a nossa mãe. É-o desde a cruz. Quando Jesus lhe disse, como seu testamento, eis o teu filho. E diz ao discípulo amado, eis a tua mãe. E a partir daquela casa o discípulo recebeu em sua casa. Então Nossa Senhora, ou o menino Jesus, quer sublinhar esta filiação que nós temos para com a Virgem Maria, sublinhando a sua maternidade. Tem pena do coração da tua mãe. Que os homens ingratos lhe cravam todos os momentos e depois Jesus faz um queixume, um lamento, este nosso menino do Advento. E não há ninguém que faça um ato de reparação para os tirar, para tirar os espinhos. Já iremos meditar na expressão reparação.
Mas deixem-me continuar o texto da aparição. Nossa Senhora fala depois, pondo a sua mão no ombro da Lúcia e diz: olha, minha filha, de novo, minha filha, sou tua mãe, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Depois diz uma expressão incrível: tu, ao menos, vê de me consolar. Ao menos tu, Lúcia, vê se me consolas. Esta expressão de Nossa Senhora sempre me, a partir de uma determinada altura na minha vida, sempre me tocou. Porque parece que é sublinhado o papel individual de cada um de nós nesta história da salvação. Mais do que isto, é sublinhado a relação única que Jesus tem com cada um de nós, que Nossa Senhora tem com cada um de nós. Sabem, às vezes temos a sensação assim que Jesus nos salvou a todos, não é? Assim, a todos. E salvou-nos a cada um de nós todos. Se percorrermos as páginas do Evangelho, vemos Jesus que fala com multidões, que fala para os discípulos, mas de vez em quando tem uma relação pessoal individual. Recordo-me agora daquele episódio da mulher que perdia sangue e que foi de trás, não sei se recordam, e tocou na orla do manto de Jesus porque pensava ela, se ao menos eu tocar na orla. E Jesus estava rodeado de uma multidão. Jesus sente que a mulher o toca porque sai dele aquela força e Jesus diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os apóstolos dizem o que é óbvio: ao Senhor, estás a ser rodeado de gente e esmagado e ainda perguntas quem te tocou? Estamos todos a tocar. Mas havia alguém que o tinha tocado de forma especial e o Senhor sentiu. E faz-me pensar neste, ao menos tu. Sim, porque a nossa relação com o Senhor é única. Aquela mulher tocou de uma forma única e o Senhor estabeleceu uma relação única com aquela mulher. E parece que o Senhor quer que tenhamos consciência que Ele quer estabelecer uma relação única com cada um de nós. E digo de uma forma simples, através de Nossa Senhora: ao menos tu, toca-me, ao menos tu, vê de me consolar. E depois Nossa Senhora pede, concretamente, a aparição dos primeiros sábados, explica a intenção e faz uma promessa. O que ela pede é isto: a todos aqueles que durante 5 meses seguidos, ou seja, 5 sábados consecutivos. Sabem que eu costumo brincar que um dia estávamos a organizar com os nossos leigos, antes de colaborarmos até mais concretamente com o Santuário de Fátima nos primeiros sábados, fazíamos com os nossos leigos, como ainda hoje fazemos, nós as Irmãs da Aliança, e uma senhora muito velhinha, muito querida, que sei que já partiu para o céu, disse-me assim: oh, irmãzinha, no próximo mês, o primeiro sábado calha a segunda, não é? Eu não confesso que tive dificuldade em entender. Eu disse: ora bem, no próximo mês, o primeiro sábado é no sábado. É no sábado. Depois comecei a entender, porque naquele mês, por exemplo, era 1 de agosto e 1 de setembro do mês seguinte seria na segunda-feira. Ora bem, não, é mesmo no primeiro sábado. O que nem sempre quer dizer a seguir à primeira sexta-feira, não é? É o primeiro sábado do mês. Nossa Senhora pede 4 coisas com uma intenção. Da intenção falarei, será a última parte da minha exposição, porque é talvez o segredo desta devoção e da sua eficácia. Mas as 4 coisas são magníficas. E se João Paulo II chama a Fátima uma escola de santidade, chama porque Fátima é e tem um itinerário espiritual que nos pode levar àqueles que a ela nos entregamos. E é esta forma de ser discípulo de Jesus através de Maria, do seu coração, é capaz de transformar alguém com uma vida cristã muito insípida, quase de ir à missa porque sim, quando dá jeito, até à santidade que teve o Francisco e a Jacinta, já proclamados pela Igreja, à santidade que teve a Lúcia, ainda que aguardando a decisão final da Igreja, mas esta santidade que sem dúvida lhe reconhecemos. Fátima tem e apresenta um itinerário espiritual. Deixa-me dizer de uma forma mais simples: lições que, pondo-as em prática e aprendendo-as, sob a orientação do Espírito Santo, podemos, sem dúvida, percorrer um caminho de santidade. Fátima tem. E estas 4 lições estão presentes, todas juntas,
na aparição dos primeiros sábados. Por isso me parece tão rica. E se Bento XVI chama a Fátima uma escola de fé, é por causa da intenção que irei já se apresentar. Então, quais são estas 4 lições? Primeiro, ou 4 pedidos, o terço. Claro. Rezar o terço no primeiro sábado com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Um terço, a base da mensagem de Fátima. Segunda lição, fazer 15 minutos de companhia. Nossa Senhora diz, quem me fizer 15 minutos de companhia meditando nos mistérios do Rosário. Ora bem, meus irmãos, onde é que encontramos registados, escritos, os mistérios que compõem o Rosário? Na Sagrada Escritura, na Bíblia. Quer dizer que Nossa Senhora, em 1925, nos pede leitura da Sagrada Escritura. Leitura orante, na sua companhia. Vejam que lindo. Quem me fizer 15 minutos de companhia meditando nos mistérios do Rosário. Ou seja, fazendo Lectio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. É curioso, digo sempre isto, será em 1965, uns cerca de 40 anos mais tarde desta aparição, no Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica irá insistir muito com os seus filhos para que meditem na Palavra de Deus. Vem dizer que não temos um conhecimento frequente da Sagrada Escritura e que, por isso, o nosso modo de ser como Cristo está pobre, está pouco rico. Por isso, o Sagrado Concílio, o Concílio Vaticano II, vem pedir, vamos para a Palavra de Deus no seu documento Dei Verbum. Engraçado que Nossa Senhora, 40 anos antes, já o estava a pedir, em 1925. Antecipou-se, como que a preparar os seus filhos para, sem a Palavra de Deus, sem ouvir como é que era Jesus, como é que ele agia, os seus sentimentos, o seu modo de ser interior, eu não me configuro com Cristo. E se não me configuro com Cristo, não sou santo. Porque a santidade é que cada um de nós alcança a maturidade espiritual, que é Cristo em si. É a plenitude de Cristo em si. Tendo os mesmos sentimentos, como diria São Paulo aos Filipenses, tendo entre vós os mesmos sentimentos que tinha Cristo Jesus. Isto é a santidade. Então Nossa Senhora pede meditação na Palavra de Deus e depois pede a comunhão eucarística e a confissão. Ora bom, oração do terço, Lectio Divina, uma confissão todos os meses e a Eucaristia, com a vida da graça e dos sacramentos, vamos devagarinho configurando a nossa alma com Cristo e podemos, sem dúvida, percorrer este itinerário em ordem à santidade. Reparem como Nossa Senhora é uma autêntica pedagoga da vida cristã, uma autêntica mestra de santidade. A quem fizer isto durante 5 meses, a promessa é Nossa Senhora assistir na hora da graça, na hora da nossa morte, estou a citar, com todas as graças necessárias para a salvação. Ou seja, esta certeza de que na hora da nossa morte ela será o nosso porto seguro, o nosso refúgio, como ela prometeu no dia 13 de junho de 1917. E deixei para o fim esta questão da reparação. A reparação ao seu Imaculado Coração, porque é talvez das questões mais difíceis de entender, cujos teólogos mais se têm debruçado, que mais temos refletido. Eu fiz uma síntese de tudo aquilo que fui lendo, que fui refletindo, e fiquei muito feliz porque a síntese que eu ia apresentando, repito, baseada em leituras de tantos teólogos maravilhosos a quem sou devedora, está bem? Encontrei uma síntese daquilo que tinha apresentado na mensagem da Quaresma do Papa Francisco do ano passado. E está aqui transcrito no livro o excerto dessa mensagem para a Quaresma de 2019, que mais foi iluminadora daquilo que eu ia apresentando sobre a reparação. E que às vezes pensava, mas será que é mesmo assim? Mas será que não me falta nada? Mas não será que estou a ser pouco exata ou inexata nos conceitos teológicos que são tão difíceis? Foi uma das vezes que me apeteceu abraçar o Papa Francisco, sabem? Foi naquela Quaresma 2019. Também me apeteceu abraçá-lo no dia 8 de dezembro, proclamando o ano de São José, está bem? Deixem-me só aqui dar um parênteses. Era outro abraço que eu queria dar ao Papa Francisco. Porque, como sabem, São José faz parte da mensagem de Fátima. São José apareceu em Fátima, não sei se tinham noção disto. Vou aqui perguntar, está bem? Aos que estão aí em casa, não vos consigo ver e à vossa resposta. Mas vou perguntar aos presentes, sabiam que São José fazia parte da mensagem de Fátima?
Estou a ver uns sims e estou a ver uns nãos. Ora, muito bem. É que eu gosto quando há nãos, porque assim tenho um motivo para explicar. São José apareceu em Fátima no dia 13 de outubro de 1917, no Milagre do Sol. Enquanto os pastorinhos estavam a ver o Milagre do Sol e os peregrinos viam o Milagre do Sol, os pastorinhos começaram a ver outras cenas que a irmã Lúcia descreve nas suas memórias. 3 cenas, há quem consiga perceber 4. O que importa é que eles viram, primeiro, São José com o menino Jesus ao colo e Nossa Senhora. Intuíram que era a Sagrada Família. E São José e o menino abençoavam o mundo. É tão bonito. Faziam gestos com a mão que parecia, diz a Lúcia, que estavam a abençoar o mundo. Portanto, São José é presente em Fátima no seu gesto de bênção. Por isso entendem que me apetecia abraçar o Papa Francisco quando proclamou este ano que estamos a viver, o ano de São José. Porque ele abençoa o mundo hoje também, 100 anos depois do mistério de Fátima, ainda com mais força, porque precisamos daquele gesto de bênção. Como diria o Papa, o Cardeal Ratzinger, Bento XVI, quando escreve o seu livro Jesus de Nazaré, quando escreve a ascensão de Jesus ao céu, Bento XVI diz que Jesus parte abençoando. É assim que o vemos a partir em Lucas. E na bênção permanece, e também nos Atos dos Apóstolos. E diz o Cardeal Ratzinger, Bento XVI, que esta bênção de Cristo significa 2 coisas. E eu pensei logo imediatamente na bênção de São José. Por um lado, como que umas mãos que protegem, como que um teto que nos cobre. Porque o gesto de bênção é um gesto das mãos impostas, é este gesto de proteção. Como quer dizer que de facto ele parte na ascensão, mas continua presente com a sua bênção. E em Fátima quis deixar ver assim, quer o menino Jesus, quer São José. Mas por outro lado, com o gesto da bênção, do sinal da cruz, como que rasga um sulco que dos céus chega à terra. E daqui parte a graça de Deus para nós, mas daqui também parte a nossa oração para o céu. Como que na bênção de Cristo a nossa oração chega ao céu e a sua graça chega até nós. Pois este gesto de bênção de São José está presente em Fátima, como aquele pai que nos protege, como aquele pai que também ele é mediação da graça de Deus para cada um de nós. Fechando o parênteses de São José, portanto, acho que nunca mais nos vamos esquecer que São José faz parte da mensagem de Fátima, razão pela qual quero dar o tal abraço ao Papa Francisco e dou espiritualmente, naturalmente, neste ano de São José que estamos a viver. Há uma intenção que é a reparação ao Imaculado Coração de Maria. Então, o que é este sentido da reparação? Ainda estão comigo? Parece-me que sim. Deixem-me só ver o horário e as horas para ver se não me afasto muito do tempo previsto. Muito bem, tenho mais 10 minutos, certo, Sr. Padre? 5 minutos. O Padre Francisco está ali 10 minutos. Acabei de ganhar 5 minutos do Sr. Padre Francisco. E não vou abusar da vossa paciência. Olhando para todo o contexto de Fátima, e não é apenas na aparição dos primeiros sábados que se fala de reparação, está bem, desde o anjo, 1916, Nossa Senhora, 1917, reparação é um tema uma coisa quando ela está estragada. Portanto, eu faço reparação a um eletrodoméstico que se partiu, a uma casa que está em ruínas, eu vou restaurar. E este é um dos sentidos da reparação, é restauração. Que olhando e tomando uma cruz como metáfora e como símbolo desta reparação, nos dá os 2 sentidos, este mistério de reparar, enquanto restaurar, seria a trava horizontal da cruz. E é esta ideia que Papa Francisco escreve na sua mensagem da Quaresma do ano passado. O pecado, ou sem o pecado, e vemos isto no relato da criação, nos primeiros capítulos de Gênesis, antes do pecado, digamos assim,
as relações que constituem o criação, com a expulsão do paraíso, após o pecado original das origens, Adão e Eva são expulsos do paraíso, a sua relação com Deus rompe-se, a relação entre os irmãos rompe-se também, e temos logo a seguir Caim a matar Abel, e até o cosmos, a criação sofre a consequência do pecado e temos o dilúvio universal. Ora, era preciso, e diz o Papa que o mundo estava nestas trevas do pecado, até acontecer o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o grande ato reparador da Igreja, da história. O grande ato restaurador. E com o mistério pascal, estas três relações que nós quebramos pelo pecado e continuamos a quebrar, Cristo repara-as e restaura-as. E reparem que se antes do seu mistério pascal, Jesus até dizia aos apóstolos, já não vos chamo servos, mas amigos, depois da ressurreição ele diz a meus irmãos que vão para a Galileia, porque lá os precederei. Já não são apenas servos nem amigos, passam a ser irmãos. Quer dizer que a nossa relação com Deus está estabelecida, é nosso Pai. E podemos rezar, Pai Nosso. E a relação com os irmãos também fica restabelecida. Somos todos irmãos em Cristo, filhos no Filho. E diz o Papa Francisco, e repete-o na Laudato Si, e ainda hoje a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, citando a carta aos Romanos. Quer dizer que com qualquer ato de reparação que eu faça, ainda que eu disse não tenha consciência e não esteja sempre a pensar nisto que vos disse, eu participo com Cristo, unida a Ele, do seu mistério pascal. E com Cristo eu colaboro na reparação que o pecado destrói. Consigo-me explicar? Isto diz-nos a fé da Igreja. De cada vez que eu, com os primeiros sábados, com qualquer oração em reparação, com sacrifício reparador, uno-me a Cristo no seu mistério pascal, o único reparador, mas mergulhada nele, o meu pequenino sim à vontade de Deus, com Cristo, restaura este pecado que rompe as relações e vou restabelecendo com Cristo, porque é Ele quem faz, eu apenas sou chamada a colaborar, estas relações que o pecado rompe. E reparem que isto já é um mistério enorme. Eu participo com Cristo no mistério da salvação. Vejam que os primeiros sábados é muito mais do que apenas ter a certeza consoladora que terei Nossa Senhora comigo na hora da morte. É espantosamente mais do que isto. Mas a outra dimensão de reparação tem a ver com a expressão que Jesus usa nos primeiros sábados. Tem compaixão. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, não há ninguém que queira consolar. Tem a ver com a dimensão da consolação. Tem a ver com a reparação num outro sentido, que é o verbo reparar. Neste aspecto, repara bem, olha bem, nota bem. Quer dizer, presta atenção. É um outro sentido da palavra reparar. Presta atenção. E a que é que Jesus me pede que eu preste atenção? À dor e ao mistério da dor de Deus e de Nossa Senhora. Neste outro aspecto. É muito bonito, de novo, consolação. Ele diz que vem de consolatio, consolação, que é fazer companhia ao outro na sua solidão, para que esta não seja vivida como solidão. Consolatio é fazer companhia à solidão de alguém, para que este alguém não a viva como solidão. E reparem que temos aqui a filha de Francisco Marte, o grande consolador de Jesus, que gostava de fazer companhia a Jesus escondido. Então esta segunda dimensão dos primeiros sábados
de consolar é isto, é tomar consciência que misticamente e misteriosamente, e tem uma tentativa de resposta no livro, Deus sofre, porque o ser humano sofre quando perde a sua dignidade pelo pecado. E eu posso, de alguma forma, consolá-lo, fazer-lhe companhia com a minha oração. E reparem que Bento XVI chama a Fátima uma e orar. Porquê é que Fátima é uma escola de amor? Precisamente com a consolação, com a reparação. E vejam bem, imaginem o exemplo que eu dou, costumo dar, que pensei nele, uma mãe muito rica com 2 filhas. E a filha número 1 vai procurar a mãe todos os dias para pedir. E a mãe dá, porque a mãe é rica e gosta da filha, claro que dá. Dá dinheiro para isto, dinheiro para aquilo, dinheiro para aquele outro. Esta é a filha número 1. E a filha número 2 vai ter todos os dias com a mãe, não para pedir, mas para dar. Mãe, hoje estás sozinha, faço-te companhia. Hoje trouxe um bolo. O que é que tens? Estás tão triste. O que é que se passou? Qual é que acham que é a filha que gosta mais da mãe? A número 1 ou a número 2? A número 2. E na nossa relação com Deus, nós somos mais do tipo número 1 ou do número 2? Somos mais do número 1. Vamos mais ter com Deus para pedir. Claro que Deus dá, e Deus diz, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, mas se a nossa relação com Deus é só para pedir, já é bom porque já é uma relação com Deus. Mas ainda é tão pouco no amor. Porque o amor não se trata de pedir, mas de dar. De viver na lógica do dom de si, como diz o Papa na carta apostólica com que publica o ano de São José. É a lógica do dom de si. Diz o Papa no número 7, convido-vos a ler toda a carta apostólica, mas este número 7 é uma preciosidade. Viver na lógica do dom de si. É dizer, eu vou ter contigo, não para pensar em mim, nas minhas necessidades, mas para pensar em ti. Isto é amor, meus irmãos. É o traço vertical da cruz. Assim, reparação é consolar Nossa Senhora, é ir ter com ela, passando de filha número 1 a filha número 2. Não para pedir, mas para dar. Porque nos primeiros sábados eu não peço nada, eu dou. Dou o meu terço em reparação, dou os meus 15 minutos em reparação, ofereço a minha confissão e a minha comunhão em reparação. Vou ter com Deus, através de Nossa Senhora, e digo-lhe, ainda que não o pense, eu amo-te acima da minha lista de intenções. Eu amo-te acima das minhas necessidades. Porque venho aqui ter contigo não para pedir, mas para dar, consolar. Amo a Deus sobre todas as coisas. E porque, traço horizontal, me uno a Cristo no seu mistério pascal, com Ele ajuda a salvar os meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, diz Jesus, é o cumprimento da lei. Aqui está a lei e os profetas. Por isso, assim, de uma forma muito simples, os primeiros sábados não apenas são uma escola de santidade, porque tem estas 4 lições que nos levam no itinerário até Cristo, até a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, pela consolação, e amar os meus irmãos como a mim mesmo, porque participo no mistério pascal. Quando começamos a fazê-los, chegamos ao fim do 5 e parece-nos pouco. E continuamos a fazê-los e chegamos a uma altura, já nem sabemos se estamos no 1º, no 4º ou no 5º. Fazemos os primeiros sábados porque não conseguimos conceber um primeiro sábado onde não aproveitemos este dom maravilhoso que é poder reparar o Imaculado Coração de Maria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Abre-se agora um período de disponibilidade para as perguntas que queiram ser postas, que vos tenham sido suscitadas à irmã Ângela, que ainda dispõe de algum tempo. Faça favor.
Enquanto não chega aqui esta nossa irmã, a página onde está a mensagem para a Quaresma do Papa Francisco é a página 155, está bem? Tinha aqui marcada, mas não li. Na página 155 estamos no capítulo dedicado à reparação. Tem esse texto da mensagem da Quaresma de 2019. Por favor. Irmã Ângela, mais uma vez foi um prazer estar consigo e agradecer-lhe a belíssima maneira como nos expôs aqui esta noite, que nos pareceu curto o tempo. Mas queria procurar-lhe, como profissional da saúde, que mensagem nestes tempos tão conturbados é que a senhora deixa aos profissionais de saúde que estão com o ser humano desde a sua nascença até à morte. Como é que eles podem ser mensageiros de Deus, de Nossa Senhora, nestes tempos? Ora bem, acompanhar os nossos irmãos doentes de uma forma cristã é de facto um desafio hoje, mas podemos fazê-lo de várias maneiras. Em primeiro lugar, pelo nosso testemunho. Quando nós estamos repassados por este amor de Cristo e Ele nos habita, é como ter uma luz cá dentro, inevitavelmente ela vai se notar. E de facto sim, pelo respeito, desde a nascença até à morte, pelo cuidado, tentando ver no rosto do meu irmão a presença de Jesus, porque é isto que Jesus me diz quando diz: o que fizeste ao meu mais pequenino dos meus irmãos, a mim o fizeste. Portanto, esta noção de que cada pessoa que nos passa no caminho, no fundo, como profissional de saúde ou não, como doente ou não, é a presença do Senhor, que se fez o mais pequeno dos nossos irmãos. Mas, por outro lado, tentar também fazê-lo nós como faria Jesus e com o cuidado com que Jesus fez com os mais pobres e os mais doentes e os mais pequeninos, que são sempre na história da salvação os seus prediletos. Por outro lado, e isto também iluminado pela mensagem de Fátima, eu penso que a grande certeza que poderemos transmitir a quem está sozinho, e sobretudo nos tempos que correm nesta pandemia, na solidão, que a temática da solidão, e não nos esqueçamos, creio que todos isto temos a noção, porque já todos tivemos alguém que partiu, ou um conhecido, um familiar, e partir e perder alguém nestas circunstâncias deste ano é muito difícil. Na minha comunidade religiosa, na minha congregação, também perdemos uma irmã e sentimos as dificuldades, não pela doença, mas por outros motivos, que foi as exéquias, o funeral, o despedir, o luto. Se qualquer morte é um momento profundo de Fátima, quando a Nossa Senhora anuncia que em breve irá levar o Francisco e a Jacinta para o céu e que a Lúcia ficará cá, a reação da Lúcia é esta: então eu fico cá sozinha, e a certeza que Nossa Senhora lhe dá é que deixa a cada um de nós, e que os profissionais de saúde podemos dar aos doentes, têm abertura para uma leitura crente da vida, que é: nós nunca estamos sozinhos, porque Nossa Senhora prometeu, ela também, que nunca nos deixaria, e que o seu coração seria o nosso refúgio e o caminho para Deus. E esta expressão, eu nunca te deixarei, é eco daquelas outras palavras de Jesus, quando diz: nunca vos deixarei sós, ficarei convosco até ao fim dos tempos, não é? Não vos deixarei órfãos, como diz Jesus. Portanto, ser testemunha desta presença de Cristo, sobretudo aí aos nossos doentes, é transmitir-lhes isto mesmo, que ainda que nenhum familiar os possa visitar, e isto é dramático, não estamos sozinhos, porque o Senhor garantiu-nos a sua presença até ao fim. Claro que pensamos logo na Eucaristia e no Sacrário, e é verdade, também é essa a presença, mas cada um de nós que é habitado pela Santíssima Trindade desde o batismo é também presença de Cristo. A comunidade em oração é presença real de Cristo, não é? Uma comunidade orante, porque Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, temos a presença do Senhor. E relembrar isto aos nossos doentes, penso que é um testemunho que podemos fazer também, inspirados também pela mensagem de Fátima. Boa noite, irmã. Obrigado. Eu, enfim, estava aqui a ouvir e esta hora voou, não é? Parecia a leitura, a segunda leitura deste domingo, da segunda carta de São Pedro, quando diz que um dia diante do Senhor são como 1000 anos e 1000 anos diante do Senhor é como um dia. Ora, 1 hora com a irmã Ângela é como 1 segundo. Voou, não é? Este tempo voou. E levantou tantas questões e tantas interrogações, mesmo a quem ama a mensagem de Fátima e procura nela encontrar uma fonte de vida espiritual,
levantou muitos links. Não é? Bem, há um que gostava de ouvir a sua perspectiva sobre ele, e depois deriva para uma segunda pergunta, essa com um bocadinho mais de pimenta, não sei se poderá avançar muito mais, mas enfim. A questão é esta, nós a partir de Fátima vamos sentindo que o ciclo das aparições marianas, de maio a outubro, enfim, vai sendo conhecido. O ciclo angélico vai sendo conhecido. Mas eu não sei se concorda comigo, o ciclo que se chama mais recentemente Cordi Mariano, ou seja, as 3 aparições de 25, 26 e depois 29, em Tui e Pontevedra e em Tui, que são a chave da abóbada da mensagem de Fátima, parece-me, não sei se concorda, que há um profundo e generalizado desconhecimento. Não é? Desconhecimento. Quer dizer, quando chegamos ao ápice da mensagem, a generalidade do povo de Deus parece não saber. Não sei se é por ter acontecido em Espanha, e nós lhe trazemos aqueles anticorpos. Não é? Não sei, de repente é como se não acontecesse mais. E temos ali algo fantástico. Não é? E esta intuição da devoção dos primeiros sábados é uma, como disse, e gostei muito da expressão, uma escola de santidade. Não é? Quem vive assim tem a confiança que está no caminho de Deus. Ora, a minha pergunta é, porquê que este ciclo Cordi Mariano é mais esquecido? Como é que uma comunidade cristã pode repropor este ciclo? E agora a pergunta marota. E ele terá acabado em 1929? A nossa irmã Lúcia, que viveu de 45 a 2005, 48, aliás, a 2005, no Carmelo de Coimbra, não há mais a dizer? Deixo reticências para a irmã. Pois, o Sr. Padre Francisco bem sabe que essa segunda pergunta não posso responder, não sabe, Padre Francisco, mas mesmo assim ele fez. Ele fez. Ora bom, o que eu posso dizer já está publicado no Caminho sob o Olhar de Maria, que foi a biografia que as Irmãs Carmelitas publicaram. Todo o resto do conteúdo do processo da Irmã Lúcia, e o Padre Pedro não me deixa mentir, não o iria fazer, mas ele é testemunha, e isto a mim deixa-me bem, e se o Padre depois quiser pode dizer qualquer coisa também, nós não podemos dizer. Estamos todos obrigados ao segredo, sob pena de prejudicar gravemente o processo, portanto não podemos mesmo dizer. A biografia dá a intuir que sim, portanto que a Irmã Lúcia terá tido outras experiências extraordinárias, basta ler, está bem, vocês leiam também Um Caminho sob o Olhar de Maria. Em termos de mensagem de Fátima, o grande corpo que é a mensagem de Fátima, está terminado desde 1929, ou seja, é o grande conjunto teológico das aparições. A última parte conhecida só foi conhecida em 2000, que foi a terceira parte do segredo. Estava escrita já desde 1944 e foi decidida publicar no ano 2000. Este é o conteúdo, digamos, teológico das aparições. Tudo o resto das outras experiências da Irmã Lúcia, das suas aparições no Carmelo, que sabemos que teve, são para a sua vida, são para o seu ministério, digamos assim. Não me parece, pelo menos não é a leitura que eu faço, que faça parte deste corpo teológico da mensagem. Não sei se estou a ser claro o suficiente, não é? Portanto, a Irmã Lúcia tem outras experiências na sua vida pessoal, para a sua vida, inclusive como lidar com uma outra questão, por exemplo, quando publicar o segredo, quando escrever. Sabemos que na altura em que a Lúcia pede autorização a Nosso Senhor para escrever a terceira parte do segredo, tem outra experiência fortíssima de Deus, podemos dizer aparição, que está descrita num Caminho sob o Olhar de Maria. Portanto, o que é a experiência da Lúcia, antes de escrever a terceira parte do segredo, digamos que não acrescenta nada à mensagem de Fátima em si. Volto a repetir, ela descreve-as, aconteceram. Que acrescente teologicamente algum conceito à mensagem de Fátima, eu creio que não. Quer dizer, creio que posso dizer que não. Portanto, a mensagem de Fátima está terminada, este período de aparições que vai entre 1916 e 1929. Há quem considere aquelas aparições do anjo de 1915 também. Portanto, estamos aqui neste arco temporal de aparições. Sem dúvida, as aparições de Pontevedra e Tui são menos conhecidas que as de 17.
Também sabe que as aparições de 17, e é uma ideia minha, como estão muito ligadas a um lugar, Cova da Iria, que se transformou neste santuário extraordinário, são mais celebradas. Por outro lado, se perguntássemos aos peregrinos que vão à Cova da Iria se sabem o que é que se passou de maio a outubro de 1917, muitos não perceberão ou não sabem. E o segredo disto está na interpretação que o cardeal Ratzinger, ao fazer a interpretação teológica da terceira parte, o segredo faz quando fala do que é ter devoção ao coração de Maria. Portanto, o cardeal Ratzinger encontra-se a mãos com as três partes do segredo. João Paulo II encomenda-lhe, pede-lhe que faça um comentário teológico, que seja o comentário da Igreja, que a Lúcia vai aceitar e dirá: a mim tocou-me a visão, à Igreja a interpretação. E vemos já aqui a humildade da Lúcia e saber a sua condição de vidente. A ela foi dado ver, à Santa Igreja é dado interpretar. Cardeal Ratzinger, entre a passagem da primeira para a segunda parte do segredo, visão do inferno, Segunda Guerra Mundial, comunismo, etc., e depois também a terceira da Igreja, houve vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Deus quer. Tão bonito. Não é Nossa Senhora quem quer. É Deus quem quer. Deus quer. E depois diz uma frase terrível. Terrível, entendam-me, fortíssima. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se não, e vem a segunda parte do segredo, e vem a terceira parte do segredo. Se fizerem o que eu vos disser. Cardeal Ratzinger, que é alemão, eu quero dizer com isto, no povo alemão, de uma forma geral, a devoção a Nossa Senhora não é como a nossa em Portugal, que nasce com o leite materno, não é? A gente desde o colinho tem uma Nossa Senhora em Fátima, ama Nossa Senhora. Na Alemanha, um país maioritariamente protestante e com uma grande influência protestante, a devoção a Maria é praticamente litúrgica no mundo católico. Há exceções e há zonas que não é tanto assim. E eu sublinho isto porque sempre me espantou uma frase de Bento XVI, de cardeal Ratzinger. Ele diz assim: vê-se o inferno, vê-se a guerra, vê-se o sofrimento da Igreja e diz, e a solução proposta por Deus, travessão surpreendente para alguém que vem da mentalidade anglo-saxónica e germânica, travessão, ou seja, ele está a falar dele, e está a dizer, a proposta de salvação para isto tudo é, de uma forma surpreendente para mim, a devoção ao coração de Maria. E é aqui que eu amo Ratzinger, o cardeal Ratzinger também na sua honestidade intelectual. Porque ele não diz, a solução é surpreendente, portanto, com certeza os pastorinhos enganaram-se. Que é o que muita gente diz. Diz, a solução é surpreendente. Mas se foi a que Deus deu, vamos tentar perceber. E é este esforço intelectual de Ratzinger em explicar porque é que a devoção ao coração de Maria é importante para a salvação de tantas almas e para a paz no mundo, que a mim me fascina. E ele explica com as suas palavras mais bonitas que as minhas, mas basicamente isto. Ele separa bem o que é uma devoção a Nossa Senhora baseada em elementos secundários, importantes mas secundários, do que é a devoção essencial ao coração de Maria. Os elementos secundários são umas flores e umas velas. Reparem que um dia eu estava a falar, uma comunidade de portugueses num país estrangeiro, a falar de Fátima, e eles não me estavam a ouvir muito bem. Não é como vocês aqui. Até um que, ao ver o meu esforço, me diz, oh irmãzinha, não se aflija, nós sabemos tudo de Fátima. Nós, olha, vamos lá todos os anos, pomos uma velinha à Santa e umas florinhas à Nossa Senhora. A gente já sabe tudo. Eu percebi, aí está, a devoção existe, mas ainda é baseada em elementos secundários que são importantes. Mas se a minha devoção for só pôr velinhas e flores, tenho de crescer. E é este passo no crescer, para o que me explica o cardeal Ratzinger, que está a demorar mais tempo. E aqui entram os primeiros sábados que estão a levar o seu tempo. E entra depois a aparição de Tu, que é magnífica. E o que é que o Papa explica? Já estou a ver vocês a perguntar, irmã, mas então o que é que o Papa diz mesmo? Que é a devoção ao coração de Maria. Ele explica, com esta genialidade que caracteriza cardeal Ratzinger, coração, no sentido bíblico, é a pessoa toda. Onde conflui a inteligência, a vontade, a memória, a liberdade, a afetividade. Portanto, coração de Maria é toda a pessoa de Maria, da Virgem, ela. Que tem um coração imaculado quer dizer que tudo isto,
a sua memória, vontade, afetividade, liberdade, chegou a uma unidade interior e, portanto, vê a Deus. É pura de coração, como diz Mateus. Os puros de coração verão a Deus. E o que é que dá a unidade interior à vontade da Virgem Maria, à sua liberdade, à sua afetividade, ao seu coração? É algo que eu sei que ela teve como atitude de vida, porque o disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Ratzinger explica: ter devoção ao coração de Maria é aproximar-me desta atitude do coração, onde o meu faça-se segundo a tua vontade é o eixo conformador da minha existência. Então, os primeiros sábados, Padre Francisco, e toda a aparição de tu, que é riquíssima, do mistério pascal, trinitário, eucarístico, mariano, demora um pouco mais porque, por um lado, eu acho que começa a viver quem já tem alguma devoção ao coração de Maria para além das flores e das velas. Consigo-me explicar? Por favor, não me entendam mal. Eu acho que é importante pôr velinhas e flores, está bem? Aliás, na nossa casa, tudo que a imagem de Nossa Senhora tem um ramo de flores ao pé. Ok? E há velas por todo lado. Mas não pode ser só isso. E começa a viver os primeiros sábados quem já entende que a devoção ao coração de Maria tem algo que me ultrapassa, mas que é essencial para a minha vida de fé nos tempos de hoje. Também a Igreja, graças a Deus, tem despertado muito mais para a vivência dos primeiros sábados. O Santuário de Fátima, desde 2011, até antes, já tinha um programa dos primeiros sábados, mas sobretudo desde 2011 começou a ter um programa ininterrupto, todos os primeiros sábados, onde constam estes 4 elementos: a missa, confissões, o terço e a meditação, num contexto de adoração, tudo em reparação ao coração de Maria. E também agora nas comunidades paroquiais está a acontecer. O que é essencial nas comunidades paroquiais? Que o Senhor Padre queira. Ora, aí está. Ora bom. Sabe que uma vez eu estava a fazer também um trabalho destes para um grupo de gente dos Estados Unidos que estava em peregrinação a Fátima, mas não tinha o pároco. E eu falei dos primeiros sábados e eles perguntaram: oh, irmã, mas nós podemos fazer na nossa paróquia, o que é que temos que fazer? Eu disse: podem fazer, mas o Senhor Padre tem que autorizar. Se é na paróquia, tem que ser com a autorização do seu padre. E podem fazer assim, pronto, rezam um terço em reparação, 20 minutos. A seguir, um de vocês prepara uma meditaçãozinha, 15 minutos, sobre um texto do Rosário. Depois, é confessar-se. Como sabem, a confissão não precisa de ser no primeiro sábado. Pode ser 8 dias antes, 8 dias depois, ou até mais, diz a Lúcia, desde que seja em reparação ao coração de Maria, e vão à missa e comungam, oferecem a reparação. Portanto, é simples. 1h30, 2 horas, está tudo feito. Está bem, pronto. Depois houve um casal, um senhor e uma senhora, de 2 casais que ficaram para ter aspectos mais concretos, como fazer, estavam mesmo interessados. 3 anos mais tarde, sem eu saber, vou à paróquia deste senhor padre, desta gente, mas eu não sabia. Cheguei lá e disseram à minha irmã: o senhor padre quer cumprimentá-lo? Pois claro, é a primeira pessoa que eu cumprimento. E ele diz-me assim, muito sério: é a irmã Ângela. Eu disse: sou sim, a culpa é sua. Eu pensei: oh meu Deus, ainda agora cheguei, já estou a fazer as neiras. Eu disse: então porquê, senhor padre, não é? Mas ele, muito sério. Sabe, porque há 3 anos atrás, 2 paroquianos meus vieram de Fátima e conseguiram convencer-me aos primeiros sábados, disse-me ele. E antes da missa do sábado, eu tinha 10 minutos, confessava toda a gente. Agora 2 horas não me chegam. E começou a fazer os primeiros sábados, mas foi muito bonito. Porque este senhor padre, que aceitou e começou a fazer os primeiros sábados, 3 anos depois, disse-me ele: sabe, irmã, a coisa mais bonita para mim como pastor desta comunidade é que há 3 anos que dou conta que praticamente todos os meus paroquianos fizeram os primeiros sábados. Ele disse: a irmã não sabe a alegria que é para um pároco ter a sensação de que colaborou com o céu para que Nossa Senhora estivesse presente na hora da morte de todos os meus paroquianos. Foi este padre que me disse isso. Ou seja, foi o testemunho mais forte que tive até hoje de um sacerdote. Outros casos conto, mas este sacerdote foi impressionante. Era um padre muito simples, humilde, mas ele estava tão comovido, e depois até conversamos, e ele até dizia que nem tinha assim particularmente uma grande devoção mariana. Pronto, era o normal, me entendem? Fazia o que o povo pedia, mas comoveu-me tanto. E bonito isto, não é? Reparem,
Porque quando alguém começa a confessar-se, reparem, é uma confissão mensal, todos os meses, já implica um compromisso, não é? Além da graça que traz, da força, o sacramento da confissão mensal já ao fim de 2 anos ou de 1 ano, a minha vida está ligeiramente diferente, sobretudo para quem não tinha o hábito de se confessar. Depois pegar na Sagrada Escritura, primeiro até a dificuldade em encontrar Lucas. Ai meu Deus, Lucas, mas onde é que está a Anunciação mesmo? Oh irmãzinha, quantas vezes? Ao fim de 1 ano, eu já sei onde é que é o Novo Testamento, já sei onde é que estão os da infância, não é? Isto devagarinho, não é os mistérios da vida de Cristo a passar na nossa vida, têm frutos. Depois tem frutos na caridade, no meu compromisso cristão, na conversão pessoal, mas sobretudo este sacerdote chamou-me a atenção para isto que eu nunca tinha pensado. Como pastor, acompanho o povo que Deus me confiou. Enfim, tantas histórias bonitas, mas sem dúvida eu acho que o mais importante é que damos uma alegria a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, e por isso vale tudo. E a São José. Bom, parece que se extinguiu o tempo disponível, que foi aproveitado ao 12º. Eu agradeço, enfim, não estou aqui em nome de ninguém, estou em nome do Padre Francisco, acho eu, a não ser em nome dele, e portanto resta-me, em nome de todos e dele, agradecer a disponibilidade da irmã Ângela para cá vir, este belo momento que aqui passámos juntos, e desejar que a leitura deste livro seja muito proveitosa para todos e que desperte a curiosidade e o desejo por fazer a experiência deste método. Se me é permitido uma pequena síntese, fiquei com a ideia de que aquele binómio que eu desde pequenino ouço de Fátima, penitência e oração. Penitência e oração. Cadê lá o canto? Penitência e oração, lhe dissestes se fazia. Ora bem. Esse binómio veio mais tarde a ter um método. Exprimido um método. Quer dizer, uma mensagem só assim, penitência e oração, é muito geral. Então o método vem a ser os 5 sábados. Que de facto tem lá tudo. A penitência, confissão, contrição dos pecados, bons propósitos, a meditação da palavra de Deus para abrir o coração aos bons propósitos e para o soprar para os bons propósitos, e então a companhia de coração purificado a Deus. E acaba por se ver um bocadinho o sentido também da reparação, no sentido da reparação das ofensas, porque aquilo que Deus tem direito a esperar de nós, não que Ele precise, evidentemente, mas tem direito a esperar isso de nós, é que a gente, de facto, repare as ofensas. Também é uma linguagem que eu me lembro desde sempre, de pequenino, não é? Como um filho pequenino procura reparar a ofensa que fez à mãe, por exemplo, portando-se melhor. Tão simples quanto isso. E, de facto, fazia falta o método. E Nosso Senhor deve ter reparado, ao fim de alguns anos, que fazia falta o método, não é? E então ensinou o método em 1925. Muito bem. Muito obrigado por este bocadinho. E então, boa leitura para todos. E bom descanso e boa viagem. Obrigado. Eu gostaria só de terminar agradecendo, renovando as palavras do Padre Pedro, primeiro à irmã Ângela, pela disponibilidade, porque eu bem sei que a agenda da irmã não é fácil, e ainda assim, num dia chuvoso como hoje, um dia bem difícil, que não convida nada a sair de casa, a irmã vem lá de Leiria para aqui estar connosco nesta noite e oferecer-nos esta meditação tão bela, que eu devo dizer emocionado, que nunca na minha vida, quando marcámos o dia, pensei que se completavam hoje 95 anos desta aparição. A impressão que é especialista em efemérides. Nunca na minha vida me lembrei, e ainda por cima, quando nós estamos a preparar, aliás, Sila há pouco referia, já anunciei, nós fomos constituídos reitoria do Coração Imaculado de Maria, somos a mais nova paróquia, somos a filha mais nova desta diocese, no dia 13 de setembro passado, e agora vamos lançar em janeiro a devoção dos primeiros sábados. Queremos fazer deste espaço e deste local um oásis onde se vive os primeiros sábados. Assim, ano novo, vida nova,
Portanto, o primeiro sábado de janeiro, aqui haveremos de em breve anunciar o programa, um grande programa de oração para cumprir os primeiros sábados nestes lugares teológicos, nestes lugares devocionais que a irmã Ângela nos apresentou. Gostava muito de agradecer esta disponibilidade e não só. Nós estamos no Centro Pastoral Irmã Lúcia, rezamos aqui de forma muito premente para quanto antes a Irmã Lúcia possa ver reconhecida pela Igreja o seu rastro de santidade, e bem sabemos que esse dia feliz, Deus queira que seja para breve, muito se deve ao trabalho, à missão e à generosa contribuição da irmã Ângela. Como a alegria que tivemos a 13 de maio de 2017, a canonização dos santos Francisco e Jacinta Marto, também se deveu em grande parte ao trabalho, à missão, à generosidade da irmã Ângela. Por isso, não só pessoalmente, em nome desta comunidade, muito obrigado, irmã, por essa luz que Nossa Senhora acendeu também no seu coração. Também é uma destas candeias que Nossa Senhora vai acendendo e que tem partilhado esta luz. Hoje sentimos que a irmã, com a candeia de fé dela, acendeu na nossa um bocadinho desta luz que ela traz dentro e que Nossa Senhora comunicou. Muito obrigado. Temos aqui um presente para si, enfim, para colocar junto da Nossa Senhora. Obrigado, irmão. E esperamos muito contar consigo para próximas iniciativas, que entretanto de formação, de espiritualidade, que queremos, porque sentimos que em Coimbra, na Diocese, esta é a nossa vocação. Esta é a nossa vocação, a vocação desta comunidade. Depois, uma palavra muito grata ao Padre Pedro, nosso vigário-geral, que ao longo também destes tempos, 2 anos que eu aqui sirvo, tem sido uma ajuda muito discreta, porque os projetos, as iniciativas, muitas delas são trabalhadas antes, pensadas antes, refletidas antes, com o nosso bispo, Dom Virgílio, e com o seu braço direito, o Padre Pedro Miranda, cônego Pedro Miranda, que hoje aqui está. Em meu nome pessoal, em nome da comunidade, quero muito agradecer o seu apoio de sempre, a sua ajuda de sempre. E agora que deixará estas funções e assumirá outras, sabemos que ainda vamos ter um amigo, se calhar com mais disponibilidade, para nos ajudar em iniciativas futuras. O Padre Pedro completou neste ano 2020 25 anos de sacerdócio. Como é um apreciador nato de vinho do Porto, eu arranjei uma garrafa de 1995. E, portanto, é para brindar à amizade que lhe temos e ao carinho que sempre nos devotou. Muito obrigado a ambos. Bem-ajam. Uma boa noite a quem acompanhou em casa.